convidado muito especial, porque a gente aqui só traz convidados super especiais. Todos. Todos. Padre Ricardo, uma honra receber você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Recém-chegado aqui na comunidade de Belo Horizonte, né? Recém-possado pároco de São Isso. Sebastião. E agora, sabendo também que hoje, gente, o episódio vai ser musical, porque tivemos notícias Meu que Deus conhece do todas as céu. músicas da comunidade, canta, Criou algumas né? músicas. Então você é Vamos muito, ver. você, Padre Ricardo, muito bem-vindo às Obrigado. Terras Mineiras, bem-vindo à nossa paróquia, bem-vindo ao podcast. E também, antes de começar, a gente quer agradecer, a gente esqueceu de agradecer nos 2 últimos episódios, João Pedro, a W3, a Web Vídeo, né, que é Patrocinador a oficial. patrocinadora oficial do nosso espaço, na figura do Aldo que está ali atrás. Então, ele não só nos cede o espaço, grava, edita, entrega para a gente É o prontinho. nosso produtor, nosso diretor. Que sem essa bondade a gente não estaria. O Spielberg vosso. Exatamente. Ele é o nosso Muito Spielberg. bem. Então, Padre Ricardo, a gente gosta Muito de bom. começar com uma pergunta. Quem é Ricardo? Uia. Grande pergunta essa, não? Muito bem. O Ricardo é um paulista do interior do estado de São Paulo, sou de Americana. Na verdade, eu nasci em São João da Boa Vista, mas os meus pais, né, desde pequenino somos migrantes. Então, quando eu tinha a idade de 3 anos, os meus pais se mudaram de São João da Boa Vista, onde eu nasci, que é sempre interior de São Paulo, para a cidade americana. E ali é onde eu cresci, fiz todo o meu caminho, etc. Tenho outros 3 irmãos, um irmão depois de mim, eu sou mais velho, e 2 irmãs. Eu digo sempre assim, as pontas estão resolvidas, porque eu sou sacerdote, sou mais velho, e minha irmã mais nova, que é casada, tem 4 filhos, então tem a família. Os meus outros 2 irmãos do meio são ainda no caminho, né? Assim, os meus pais me introduziram na fé. Hoje tenho só a minha mãe, né? Meu pai faleceu em 2017 e já não está mais conosco, que fisicamente, como se diz na África, né? Não se diz a palavra morreu, se diz não está mais fisicamente. Eu gosto mais dessa palavra, porque na comunhão dos santos a gente está sempre unidos, né? Com as pessoas que a gente ama também. Não sei, eu entrei na comunidade em 93, então este ano eu completei, mesmo no dia do meu aniversário. Então, quando eu completo anos 17 de março. 17 de março. Quando eu completo anos de vida, completo De também comunidade. anos de comunidade. Então, esse ano, 32 anos de comunidade. E você começa o seu caminho em São Paulo, então, já que você é de lá ou aqui? Não, comecei aqui diretamente. Basta pensar que a comunidade em São Paulo nasceu depois, Isso. muito depois. 2 anos, acho que 3 anos depois, em maio de 96, se não erro. E o nosso contato era direto com Belo Horizonte. Uma aventura, porque a comunidade, quando nasceu, ela nasce a partir de um grupo, não, de um grupo de jovens lá na Itália, mas aqui no Brasil, através de um outro grupo de jovens no interior de São Paulo, sempre em Piraju, né? Tinha esse grupo também que aspirava ao mesmo carisma. Então, os primeiros missionários brasileiros, por exemplo, mesmo que a comunidade nasceu aqui em Belo Horizonte, os primeiros missionários brasileiros são dessa cidade, de A Piraju. semente, né? A semente, A sim. semente. Então, dali tinha um casal que vocês conhecem muito bem, conhece sobretudo ela, que é a Angélica, que trabalhou muito tempo Isso. eles são os nossos pais, digamos assim, espirituais, e dali, através deles e desse grupo de Piraju, a gente conheceu a comunidade, que tinha apenas chegado aqui 40 anos atrás, né? Que a gente está celebrando Então, 40. Ricardo, você participou das experiências de grupo missionário, né? Foi atuante no Nos Ginvi, GVs.
participou ali daquele embrião do cursinho Providência, né? Que foi Mais do cursinho Providência como aluno, aluno né? mesmo, que a gente, para entrar Aprendendo. na faculdade de filosofia, precisava fazer o O vestibular. cursinho, Cursinho, né? né? Então, E agradecer aqui a presença do o Valber. Você deve estar super orgulhoso aí, né? Ver seu filho. Nossa, com O certeza. Valber Deve é assistir esse pai vídeo. do João Pedro Meu e pai. foi aí um dos precursores do Cursinho Providência, que preparou gerações aí para o vestibular, né? Um trabalho social maravilhoso. E logo depois que você termina a sua caminhada aqui, sua formação, aí você vai para a Itália, fica um tempo e depois para Moçambique, né? sim, eu concluo aqui os estudos no ano 2000, no ano de jubileu, né? 2000. Em 2001 eu vou para São Paulo. Em 2003 sou ordenado sacerdote e em 2005 parto para Vilareja, na Casa Mãe. E no final de 2007, a gente tem as primeiras notícias, vamos começar em África, uma Ah, nova comunidade na África. a primeira até, né? Não Não é a era a primeira? primeira, tinha já desde 91 a comunidade da Costa do Marfim, Ah, sim. seria a segunda. Antes se tentou ver de ter uma comunidade também em língua francesa, porque na Costa do Marfim se fala francês, mas a Providência indicou alguns bispos que nos levaram a Moçambique, não levaram naquela época os fundadores da Moçambique. E ali eh, ficou decidido que iniciaríamos. Isso, primeiras notícias, 2007, os fundadores voltam no final de novembro daquele ano. No início de dezembro de 2007, dão a notícia e o fundador olha para mim e fala assim: Ricardo, está pronto para partir? Você partiria agora para Moçambique? E eu assim, sim, Repete isso falando, olhando para cá, assim, sim. com essa mesma cara. Quer dizer, Como ele me assim? olha, isso aí, a gente vai começar e olha, então, Ricardo, está pronto para partir para Moçambique? Eu assim, sim, sim, Claro. tô pronto, tô pronto. Naquele dia, eu recebi a notícia, a Denise recebeu a notícia, essa notícia. Então, os três primeiros que receberam essa notícia do primeiro grupo, que depois se compôs com 8 pessoas, foi eu, a Patrícia a Patrícia Machado Denise. e a Denise. Denise. E paralelo a isso, o Padre José Mauro, que agora está em São Paulo, Padre Ciro e, o Portuni, pa- e a Sandra. a A Sandra. Sandra. Depois, mais para frente, o Padre Ciro, o Marcos, Hum, não? O Marcos, que está aqui também, o irmão Marcos. Marco Cadedo. Cadê? Marcadeto. Cadedo. E a Antonieta. Então, foi o primeiro grupo. Dentro desses 8, tinha na nona pessoa, que é Manuela, mas ela viajou, não foi conosco já no início, que partimos no dia 9 dia 8 de janeiro de 2009. Ficamos um dia em Lisboa, fomos rezar na capela da aparição de Nossa Senhora de Fátima Fátima. para consagrar esse início a Maria. E o dia 9 viajamos para Moçambique. Chegamos ali, em Lisboa fazia 2 graus, em Moçambique às 6 horas da manhã fazia 30 graus, então a gente estava tudo com roupa invernal e cozinhando dentro. Porque passava do inverno para o verão, assim, no impacto muito interessante. Então, essa que é a grande curiosidade que eu acho que todo mundo tem, né? Fantástica, Não é? né? Como que é isso, né? Você sai, você já estava você e o grupo que ele estava já estavam em comunidades que já estavam pré-estabelecidas, já mais estruturadas e tal. E a gente ouvia as histórias chegando, né, João Pedro? Isso. As primeiras fotos da missão em Moçambique, quando algum missionário vinha, sempre ocupava um momento da missa, na homilia, para poder relatar a experiência. Mas como é isso? É chegar. Como que é o processo? Chegar e ir pra onde, uma né? paróquia te acolhe e eu vou para onde? Onde a gente mora? O que a gente faz? Quais são os primeiros passos? Antes de ter a sede propriamente, Um assim, como espaço, foi? né? Sim.
Bom, a gente foi coadjuvado, não se diz assim, apoiado por, tá bom, o bispo que nos acolheu, que era um franciscano, africano, moçambicano, e também por um padre brasileiro, comboniano, da congregação dos padres combonianos, que eles tinham uma paróquia grandíssima, uma comunidade, uma paróquia com quase 200 mil habitantes, e a metade dessa paróquia depois, no futuro, depois de praticamente 8, 9 meses, foi passado para nós. Uma metade. Depois dali se desenvolveu. Então, os primeiros passos foi o contato com essas pessoas. Tínhamos ali também um casal de amigos, não? Brasileiros. Uma é até a Vanessa, que é que morava, os pais dela moram ali na Estrela d'Alva, que era casado com um moçambicano. E através dessas pessoas foi os nossos primeiros contatos, né? Primeiro, através de e-mail, de telefone, naquela época ainda não tinha essa coisa de conversar no WhatsApp, né? E a tecnologia, Mas já tinha e-mail, Já meu filho, tinha já era um e-mail, avanço. já e-mail já avançamos aqui tinha, nisso. mas essa Porque a coisa, gente apresentou para ele aqui a carta, o selo, no Isso, primeiro é. episódio. existia, não, também a ficha para o telefone, Ah, isso eu peguei. antes do cartão, né? É, E, então, teve esses primeiros contatos. Claramente, uma coisa é falar à distância, outra coisa é viver pessoalmente. Então, o impacto foi bem forte. Porque Moçambique, se vocês sabem, está entre os 10 países mais pobres do mundo, não? E quando nós chegamos, fazia menos 92, 2002, um pouco mais de 16, 17 anos que tinha terminado a guerra interna do país. Então, o país estava se construindo, apesar de estarmos na capital. Maputo é uma cidade como as grandes capitais dos nossos estados, por exemplo, mas com sinais evidentes de pobreza, mas foi um pouquinho também protegida de todo esse período. Porém, não tem ninguém em Moçambique que não tenha na família uma marca, um sinal, uma cicatriz, consequência desses 16 anos de guerra interna que houve logo após a independência. Esse ano, Moçambique está celebrando apenas 50 anos de independência, então muita coisa para construir. Então, o impacto foi muito grande, né? Olhar as pessoas, primeira coisa simpática, é você chega e vê todo mundo de uma cor diversa, diferente da tua, e você não consegue distinguir. Tudo para você é tudo igual. As primeiras, depois de um mês e meio, que você começa a distinguir que tem, não, um mais escuro, mais claro, mais não, aquele sorriso, aquele olhar, não, e parece quando tudo é chinês, como parece tudo igualzinho, mas não é. Depois é que os nossos olhos demoram um pouquinho para habituar-se com isso. E eles também, em relação a nós, não? Eles também em Deve relação ser a muito nós. diferente, né? Para eles também chegar pessoas brasileiras, italiano, que tem essa diversidade, né? Uma troca cultural muito forte, assim. Sim, muito forte. E nós tivemos, os primeiros anos foi anos muito de escuta, de tentar entender o que Deus queria para nós ali, não? No meio dessa realidade. Areia que não terminava mais, era uma grande praia, Maputo, porque é na costa, não, do oceano, no Oceano Índico, e praticamente toda a costa da capital é formada de areia, porém uma areia diferente daquela que a gente escuta falar, por exemplo, do Peru, de Lima, não, que não chove, mas ali chove, as árvores crescem e tudo mais, mas você está no meio da areia. Não? E para chegar num posto ou no outro, você tem que aprender, não? Aprender, muita coisa para aprender. Até a caminhar, você tem que aprender a caminhar, para não encher o calçado de areia. Tem um modo Português. diferente de falar, de caminhar. O português, que a gente não deve dar por óbvio,
fala português ali. É muito diferente. Mas é um português mais com o sotaque de Portugal. Sim. Eles são entre os países lusófonos, não? Moçambique e Portugal ainda estão muito ligados. Já um pouco diferente, Portugal e Angola. Os angolanos gostam mais de imitar os brasileiros, né? O de Timor-Leste, por exemplo, tem um português que é como o nosso, diferente. Diferente. Se o nosso é diferente para um português de Portugal, por Timor-Leste é diferente para todos nós que falamos português, porque eles também, como nós, associaram a língua, os dialetos, as várias línguas no universo português. Né, pra frente. O moçambicano, ao invés, ele fala português, mas o português dele a gente tem que entender como uma língua 2. A língua um é a língua no qual você nasce. Então, em Maputo se falam duas línguas, o Ronga e o Xangana, não? Que são todas línguas, toda aquela faixa do sul, oeste, não, leste de África, por linhas horizontais, tem como raiz a língua Banto. Não? A língua mais conhecida do Banto é o Swahili, porém, em toda a África, por exemplo, em Moçambique, cada região tem duas, três, quatro Mas línguas. aí eles falam essas línguas nativas e Quando falam nasce português e também? falam português, aí que tá. Só Mas que o ensina-se qual português. nas escolas, assim? Então, nas escolas se ensina o português. Agora, como nos últimos anos, eles estão tentando fazer como se faz na África do Sul também. Né? Na África do Sul, cada região fala o inglês, ensinam o inglês como a língua oficial, não? E a língua local. E você aprende mesmo, As duas. digamos assim, a gramática, não? Porque a pessoa já fala a língua, como nós. Não? Moçambique agora, em algumas regiões, estão introduzindo isso. Mas um que nasce falando Rong Xangana. E o seu português, por que que é língua 2? Porque o seu português é uma tradução direta daquela língua lá. Não? Então, às vezes, por exemplo, Umas expressões estou a diferentes. pedir, por exemplo, tem uma expressão que eles, Estou a pedir. Estou a que pedir. eles dizem muito em português, estou a pedir água, não, estou a pedir água. Em Ronga é Nicombela água, não? Nicombela mate, mate água, né? Água, não? Nicombela mate. Porém, quando você diz Nicombela, é um pedido que você faz também associado a um gesto com a mão, feito assim, com a mão. Tu mete a mão, coloca a mão assim, como se fôssemos comungar, né? Nicombela mate. Você está fazendo, é quase um favor que você está pedindo. Se você traduz no português como eles fazem, parece até um modo não só errado, mas também desrespeitoso, não? Mas para um que está ali, está convivendo, você percebe que quando ele está dizendo isto, ele está fazendo uma tradução diretamente da língua. Isso é interessante, porque a partir daí, quando a gente começou a perceber isso, a gente começou também a tentar entrar na língua deles, porque a língua depois é um portal que você entra aí, você pega coração, pega mente, pega tudo. O moçambicano não vai confiar em coisas profundas contigo se não tiver total confiança. Eu, da minha experiência de 12 anos ali, eu era pároco ali, fui o primeiro pároco daquela paróquia que foi instituída em dezembro de 2009. As pessoas começaram a partilhar coisas profundas comigo depois de 6 anos. Nossa. Não? Assim, conhecer detalhes da cultura, do modo deles de fazer, do modo deles de compreender, não? E é somente a partir dali que eu comecei a perceber também que ajustar, não? Porque você está ali para evangelizar. E não é uma pretensão isso. É a missão. Mas é uma evangelização que você tem que fazer com, Não para só, né? não? E até que eu não tinha a porta aberta, não, desse portal, era muito difícil, não? Você ia até um limite. Será que estão compreendendo? Será que estão, não? Então,
falar o nosso português mais simples possível, procurar ter o acento, né, do sotaque deles. Para mim foi uma coisa que eu coloquei na minha mente e falei assim, "Não, agora tem que ser assim, senão eu não posso falar as minhas gírias. Que, não... Ah, te contou uma anedota simpática dele, né? Em Moçambique, como em muitos países de língua lusófona, se passa as telenovelas, Sim. não, brasileiras. E aqui tinha uma telenovela que passava aqui, não sei quando, não me lembro também o título. Eu sei que tinha um personagem muito espalafatoso que falava as coisas. Então, quando ele se dirigia às pessoas, ele se dirigia com uma palavra que era um palavrão, né? Que era um palavrão. E me encontro com esse paroquiano, que era muito simpático, muito vivaz, né? Padre, e falava essa coisa. Achando que estava Achando que Eu achei que arrasando. ele tava tava. arrasando, porque ele Aham. tava brasileiro, né? Ele vai entender. Aí eu passou uma vez, segunda vez, a terceira vez, falei, mas você sabe aquilo que você está falando? Sabe o que é essa palavra que significa? Aí eu expliquei para ele que palavra. Coitado, mas ficou tão, né? Se fosse branco, eu tava todo vermelho, né? Ele não se via que ele tava ficou muito desconfortável porque ficou com vergonha, né? Eu falei, não te preocupar, não preocupar com isso, não. É quando você é, 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 tiver outro brasileiro, não fala isso, porque Que bom que ele significa achou um brasileiro para avisar. isso, né? Mas, porém, isso me fez refletir. Sei o quanto do meu modo de falar, esse é um ponto importante, né? Que eu tenho como princípio, não, na evangelização. O quanto do meu modo de falar é capaz de anunciar profundamente a verdade que eu tenho para dar. Então, Forte. isso para mim foi importante. E de uma brincadeira, não de uma coisa que. Mas eu só pude perceber isso através desse modo dele de se aproximar de mim, de ter a liberdade, porque depois em Moçambique, senhor padre se diz Tatana Mufundisi. Não quer dizer pai, senhor. Não, Tatana é pai e Mufundisi é senhor, né? Senhor padre, Tatana Mufundisi. Não? Então, Muito respeito, né? tá muito alto mesmo. Só o fato dele vir brincar comigo quer dizer que desceu, né? Sim. Desceu. Porém, e isso me permitiu depois também subir com ele. Porque depois dali, e também depois a gente sempre partilhava isso na comunidade, procurando dar à comunidade também elementos para essa evangelização. E daí, assim, a gente aprendeu a falar um pouco de Ronga, falar. Né? Sobreviver, Ler, né? Aham. eu consigo ler Ronga, consigo, não, gosto muito, sendo que eu tenho um ouvido musical, gosto de cantar, né? Aprendi muito as músicas moçambicanas e gosto, não? E através das músicas você aprende, né? Uma língua, um termo, um modo de dizer, né? E eles se divertiam, porque quando, às vezes, algumas vezes, sobretudo as solenidades, as festas principais da paróquia, eu procurava também fazer uma síntese em Ronga, para dar aquilo que falava em português e não tinha um tradutor, né? Porque normalmente você tem um tradutor do teu lado. Então, para fazer minha todas as coisas, então também traduzia, ajudava. Graças a Deus tem um missionário na comunidade, um jovem que fala muito bem a língua ronga, tem muita propriedade. E me ajudava na tradução, nos termos, como usar, como não usar. Aqui geralmente chega muitas fotos e vídeos das missas. Eu acho uma coisa assim, Muito belíssima. colorida, muito bonita, né? A missa é vida, a missa é vida. Não existe, por exemplo, não é muito como aqui no Brasil, como em outros lugares, nós temos muitas missas, não? No domingo. Em Moçambique, normalmente você tem uma missa só às 7 horas da manhã, na casa da nossa paróquia, em várias capelas. Então é a única missa. Então não tem a missa
do casal, dos Das casais, a crianças, missa dos das crianças, a jovens. missa dos jovens, mas tem a missa da família, que é todos, são todos. É, padre, uma questão, né? Voltando aqui àquela pergunta inicial, então, quando vocês chegaram, vocês foram acolhidos pelo bispo, por um padre, eu esqueci o nome da congregação, Comboniano, combonianos, Padre Paulo, Padre Paulo da Rocha, Que até o Padre da Luiz Carlos De, também comentou com a citou, de gente. Fortaleza, é. sim. E é, quando inicia-se a construção do centro missionário, né, de ter um espaço, né, em que pudesse acolher, ser um espaço celebrativo, onde a vida pulsa ali da comunidade, como que foi esse processo? Porque assim, nós estamos falando diante de uma realidade socioeconômica. É claro que para quem vem do Brasil, eu acho que o impacto não é tão grande quanto o missionário que vem da Itália, Uhum. quando se depara com a realidade da África, né? Como é que era assim para conseguir esses recursos, né? Os eventos que são feitos, a comunidade consegue participar. Existia assim um conflito interior ali entre os missionários, né? De um povo que já tem tão pouco para se construir. Provavelmente veio também muito recurso que veio de outras comunidades para Sim, ajudar, porque a gente sempre tem os eventos assim, Isso ajudar na mesmo. missão, né? E é até uma maneira de dizer também a importância de que onde as comunidades já estão estabelecidas, ajudar quando a missão chega em outro país, né? sim. Não, não, então, quando nós chegamos, claramente, a nossa saída foi já com ajudas, não? Sim. Não, a Moçambique foi uma das. Foi a primeira vez que a comunidade se envolveu quase por completo. Nós tivemos ajuda de todas as comunidades, não só do Brasil, porque depois metade do grupo era brasileiro. Então, isso para as comunidades brasileiras foi um top. É. Anunciar. Fundando, como Não, você é falou. fundando, Exatamente. né? Então, teve muitos projetos que já partiram antes de viajarmos. Mas mesmo assim, chegando ali, a gente teve que um pouco parar, olhamos, percebemos um pouco a situação, porque depois tem muitas questões que tem que ser, não é só, por exemplo, adquirir um terreno, fazer um projeto, mas como é como é que funciona a administração aqui pública, como é que funciona fazer uma construção aqui, nós tínhamos que, tudo primeira, e batemos muita cabeça, muita mesmo, não? Tanto é que a primeira coisa que nós construímos foi o salão, para ter um lugar para poder acolher os primeiros grupos missionários, para ter, não? A gente morava numa casa de aluguel, não? Os primeiros anos nossos foi numa casa de aluguel, a gente morava Casa Rosada, que não tem nada a ver com a Argentina, mas que era rosa, era tudo rosa, né? Essa casa. E tinha um salãozinho um pouco maior do que essa sala aqui. E é ali a gente fazia a missa comunitária, a missa o encontro do grupo missionário. Então os jovens eram tudo apertadinho, mais felizes, né? Né? E um quintal grande, então muitas coisas. Em Moçambique, muitas coisas você faz fora, porque a casa é feito de chapa, então com sol é um forno dentro, né? Então, a graça de uma família é ter um quintal grande com muitas árvores, porque lá é o lugar onde se encontra. O nosso início na paróquia também foi assim. Celebramos por anos embaixo de árvores. Sim, há Era a várias nossa, fotos chegaram era a Várias, assim. é. nossa catedral. É a nossa catedral. A gente dizia assim, bem-vindo à nossa catedral. E eram as mangueiras, as mafureiras, não? Que as maçaleiras que nos abrigavam e abrigavam essa multidão de pessoas, né? Um contraste muito diferente com aquele que o senhor vinha da Itália, né? Das grandes Da Itália catedrais, e sair, né? um certo sentido também daqui, não? Eu estava vindo de São Paulo, que também é uma realidade de periferia muito forte. Nós estamos aí em Bugaçu, agora está um pouco diferente, mas quando eu cheguei, eu tive um impacto, não? São impactos diferentes, não? Mas mas não, onde que eu estou, não? E aos poucos você vai se habituando, teu modo de viver começa a se encaixar, não? E eu acredito que isso todos nós vivemos no início, não? Eu me lembro que a gente tinha alguns hábitos. A primeira coisa foi a gente ter as primeiras despesas, não, para comer, não?
Patrícia, se um dia tiver a Patrícia, tiver a Sim. oportunidade de fazer um podcast, participar do podcast, pergunta para ela como foi, Pode vir, Patrícia, pode, estamos te fo- convidando. pode, como é que foi comprar massa de tomate para fazer, porque a gente não Macarrão. existia, o moçambicano não usa massa de tomate para fazer macarrão, para fazer nada, não. E para a gente entender isso, foi difícil. Então, no supermercado, quantas vezes a gente voltava com uma coisa vermelha, mas era ketchup, não era, não era. Nossa, já tá. Essas são coisas que, né, é, é, que a gente foi vivendo. E isso também entrava no aspecto de poder construir. Construir, como construir? Não. A nossa primeira, o centro missionário, que é a casa mesmo, de um terreno onde que a comunidade adquiriu nos primeiros anos, não? Agora é um terreno só onde tem esse salão, continua o salão onde ali agora estão fazendo fizeram os primeiros E Yeshuas, agora estão Schwarz. fazendo os primeiros Emaús, né? E o pessoal está muito contente, nós vivemos muito vida nova para dar formação a todo esse povo e tentando, e a gente foi devagar também para respeitar as pessoas e também para perceber o quanto as pessoas poderiam também se envolverem conosco, Sim. não? A comunidade fica próxima das casas, da Sim, no meio cidade. no meio do bairro, da onde a gente está. Nós estamos próximos a uma capela da nossa paróquia, que é dedicada à Santíssima Trindade. Então, depois tem a matriz, que é um pouquinho deslocado, mas não tanto. E a capela mais distante nossa está a 7 quilômetros. Naquela época, 7 quilômetros a gente demorava muito para chegar, porque era areia, então a gente tinha que ter automóveis com tração nas quatro rodas, senão você não chega, Areia. né? É, Areia, muita areia, areia. areia. Não. Ricardo, a gente ouve assim, expressões muito fortes, né? Porque a fome ela tem um rosto, né? Durante esse tempo lá, você viu a fome muitas vezes, assim, a Sim, face da fome, assim. sim. Que sensação é essa, assim, de perceber? Bem, a sensação é aquela de todo missionário, de impotência, né? E, ao mesmo tempo de perceber que a dignidade de um povo, não? A pobreza de Moçambique, né? Eu digo que a pobreza de Moçambique, como de muitos países na África e também o nosso, não é a falta de comida, mas é a falta de instrução, a falta de não poder se defender com os seus conhecimentos, porque não tem uma carência de conhecimento. As crianças quando vão para a escola, malemar, como se diz na minha terra em São Paulo, tem Sabem ler e a sala escrever. a sala de aula, ou o quadro para escrever, ou o caderno para escrever. Depois são cheias, classes cheias com 80 alunos, primeira série, segunda série. Como você aprende? Como uma professora consegue controlar 80 crianças que na maioria das vezes, fala só ronga ou xangana? Ó, quando a gente começou os primeiros projetos do nosso, digamos assim, o nosso centro de acolhidas de lá, né? Que foi depois de 4 anos, 4 anos, a gente pegou, a gente se encontrava com crianças, né? Aqui Mata Rivelli, por exemplo, ela foi Sim. lá, fez 6 meses, depois levou também, fez 3 meses, depois veio fazer mais 3 meses com a irmã, né? Então ela trabalhou, nos ajudou muito também a organizar os trabalhos. E, e criança de sétima série, não? Que não sabiam ler e escrever. Não? Eu me lembro que a Luciana do Ciro, não, Casa da Isso. Comunidade, Sim.
Eles fizeram uma experiência lá 1 ano Isso. e um dia a Luciana estava ajudando e fez um ditado. Ela voltou chorando porque a folha da criança eram só rabiscos. Aquilo que ela tinha ditado, a criança não teve a capacidade de escrever. Não, a pobreza tem esses traços, não. A fome tem esse rosto, A né? fome tem esse rosto que a gente pensa na fome imediatamente é a falta de comida. E às vezes também é a falta de comida, porque a criança vai na escola, se não matar bicho, se matar bichar é tomar um café da manhã, né? E é uma expressão que eu gosto muito, porque é mais assim, né? De manhã você mata o bicho, que é a tua fome. Mas se você Essa não tem expressão é de nada lá? de lá, uma expressão de Como é lá, que é? matar o bicho, vou Ma- matar bichar. Quer dizer, Matar bichada, é é tomar o tomar café o da café manhã. da Tomar um manhã, café. né? Muito bom. E só se você não tem nada para comer, o que você vai comer? E depois você vai para a escola. Como é que a tua cabeça funciona, a cabeça da criança funciona, tendo também que pensar, administrar, controlar esse vazio que ela encontra no estômago. Então, essa era uma coisa. Depois, claramente, também a nível social muito forte. É um país que tem 50 anos sempre com o mesmo governo, com tantas dificuldades sociais, consequências, consequências disso, não? Que tenta, com muita lentidão, adquirir uma identidade que ainda não Não, tem. não tem. Ela é muito autêntica, mas ainda não consegue se afirmar, né, no Sim. mundo, não? Cada um de nós tem uma identidade já dada por Deus, né? Mas a gente tem que crescer, tomar posse dela para se afirmar no mundo. E países como Moçambique ainda tem muito ainda para realizar. E para mim isso é, uma, é, um, é um rosto da fome muito profundo. Como que é, depois de toda essa experiência, voltar onde começou, né? Como é que está sendo agora a experiência? Como é que está sendo esses... Com Como é que certeza é um foi, choque, né? como é que foi receber a notícia? Olha, agora você fez a cara aí pra gente de como que foi quando falou que ia para Moçambique. Eu falei assim, agora você vai para Belo Horizonte. Quando me disseram, você eu tava lá, tranquilo, no meu lugar. Uhum. Eu falei, Ricardo, o que você acha de ir para Belo Horizonte? Não? Eu falei assim, Só para situar, você estava na eu Itália, né? estava na Itália, na comunidade de Nola, Isso. depois de Moçambique, não? Era só, eu vivi ali só 4 anos, né? Ali também tinha uma responsabilidade e claramente uma responsabilidade, quando você pega uma responsabilidade, é, você começa a ter um pouco mais de tranquilidade no caminho depois de 3 anos, hein? Quer dizer, eu estava com 1 ano só É. de começar a ter uma estabilidade dentro da responsabilidade que a comunidade tinha me pedido. E me disseram, a gente está precisando de você lá em BH. BH. Mas tem aqui também. Não, sim, mas aqui a gente vai pensar em outra pessoa. Né? Mas né? Isso porque ele conhece, né? Ele O conhece o que eu Aldo espero. Galanti. Ele sabe, ele sabe. Quer dizer, aí eu falei assim, olha, quando eu fiz os meus primeiros votos em 99, o Aldo estava aqui, porque o Aldo que filmou tudo, né? Eu não é, sim. Gente, Aldo é o dono aqui do estúdio e É. tal, conhecido muito do Padre Luiz Carlos e também do Padre Ricardo. Então, eu me lembro que eu fiz uma oração, me arrependi, minha filha, dessa oração. Porque eu falei assim, diante do Santíssimo ainda, né, do Santíssimo. Estava naquele lado da capela falada, né? Onde que a Sim. gente veste ali na Sim. comunidade. E eu estava ali de joelhos, né? E foi assim, ó. É o seguinte, de hoje em diante, tudo aquilo que você me pedir, eu vou dizer sim. Basta.
E a partir daquele momento ele pediu. Você, toma! Ah, muito bom. E que daí foi sempre assim. Eu nunca. É claro, a gente sempre tem a nossa parte humana, tem a gente a nossa parte, isso quer dizer relações, amizades, medos, conflitos, não? Mas eu penso que tá na chuva é para se molhar, né? E eu penso isso. Eu confio totalmente na providência, confio que o Senhor vai me indicar, né, os seus caminhos, já está me indicando. Eu gosto muito de sinais, assim, de brincar com os sinais de Deus, não? E foi interessante que até então a- 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 foi assim, né? Eu fui enviado no dia da Santíssima Trindade. Na Itália, os 5 de agosto é dia da dedicação da igreja, da Basílica de Santa Maria Maior, que é a igreja onde Papa Francisco foi Papa sepultado. Francisco está sepultado. E ali se diz também que ali aconteceu um milagre, né? Que durante o verão nevou, né? Uhum. Então tem a festa da Nossa Senhora das Neves, né? E eu cheguei no dia 6 de agosto, que é a Transfiguração. Então eu até dizia, quando estava para viajar lá na Itália, eu dizia assim, ó, eu vou viajar com Maria, vou partir com a Nossa Senhora, eu vou chegar com Jesus. Porque foi assim mesmo, né? Dos nossos convidados, eles falam muito da experiência de ir. Como que é a experiência de agora chegar, né? Assim, ver tudo diferente. Eu tô muito curioso para saber o que esses 24 anos de ausência de Belo Horizonte. Claro, eu sempre vim, sempre quando eu vinha visitar a família, eu faço questão de vir aqui ao menos uma semana, 4, 5 dias, porque também tenho os meus padrinhos de consagração que vivem aqui, que são da paróquia, de ordenação também, né? E faço questão de vir, não, porque eu tenho Belo Horizonte como uma raiz, a minha primeira raiz, né, do caminho missionário. Nasceu aqui. Ó, Muitos amigos também. muitos amigos, não, teu pai, aquele grupo missionário, não, Sim, do qual aquela fez parte, geração, né? não, por exemplo, teu pai, né, Meu é, marido. o Antoninho, né? Do grupo de renovação. Tem muita coisa, muita coisa. A gente vê muita coisa mesmo. Foram 8 anos, não foram poucos. E a gente cresceu, a gente viveu muitas aventuras aqui no sentido bom da coisa, não? Belo Horizonte para mim foi também um berço cultural muito grande. E eu gosto de arte, eu amo a arte, né? E aqui a gente fez muita bagunça nesse sentido positivo e bonito, né? Então eu tenho muita curiosidade de ver agora o BH de 24 anos, passados 24 anos, como está, não? E o que de me colocar à disposição para aquilo que o Padre Ricardo vai poder dar, oferecer, né? Sim. Já, de fato, eu cheguei com 21 anos, agora aqui eu tenho 53, então quer dizer, É. O senhor falou que gosta muito de arte. Eu queria que você desse uma palhinha Uma pra palhinha, gente. a claro. palhinha, Porque ô você gente, falou que conhece as músicas de Moçambique. A gente sabe que esse podcast, como ele é da comunidade, vai ah, chegar assim ah, aonde a comunidade está. Então eu queria que o senhor tocasse, talvez, uma música de lá, que aprendeu, Com uma língua de lá. Ficaria legal, né? que toca assim o seu coração agora, que traz mesmo essa na memória sua essas pessoas que você teve contato e assim tem um carinho especial, né? bem, vou tentar, vou ver se eu consigo me lembrar, não? Eu gosto de muitas músicas é, moçambicanas, mas tem uma música de louvor muito calma, que diz, Senhor, eu vim para estar aqui diante de ti e agradeço por aquilo que você me oferece todos os dias. Sim, E, e não tem moçambicana de Maputo que que não saiba. não sai. Vamos ver se eu consigo me. Zitantangela Yehovah,
Zitam tangela Yehovai, Mika te kuin kwayu awena ile enkla kamina, kutsakeni kamina, kutsakeni kamina. Kutsakeni kamina tantangelaini Mika te kuin kwayu aena ile enkla kamina Kutsakeni kamina Kutsakeni kamina Kutsakeni kamina tantangelaini Mika te kuin kwayu aena ile enkla kamina. Que bonito. Nossa, Muito assim, bom, muito legal. bom. Agora eu tenho um pedido. Uma Oh, música Jesus. que marcou a sua. Você falou assim, a gente fazia muito barulho na época do grupo missionário. As férias missionárias. É, uma música da comunidade que marcou muito esse tempo seu, da juventude. Olha, são muitas. Eu sei que são muitas, mas Eu Já não que sei você se eu falou vou que tem conseguir, muitas histórias, né? se eu consigo me lembro, porque muito tempo que eu não toco essas músicas assim, né? Mas falaram que o senhor também tem algumas autorais, né, que compôs. várias. Tem alguma assim específica que guarda assim na memória que Ó, o jubileu de 2000 ficou marcado por uma música que eu fiz que se tornou música de tudo quanto é canto, na paróquia, na comunidade, no encontro, se tocava e tem no CD da música. Porque naquela época nós formamos o grupo o Shekinah, que foi um grupo, foi uma experiência maravilhosa que a gente viveu. E a gente chamava grupo artístico, não na banda, mas grupo artístico porque no grupo não tinha só quem tocava, cantava, mas tinha também quem dançava, quem representava, porque a gente queria. Vamos ver se eu me lembro. Louvamos-te, ó Pai amigo, és Deus e homem por amor. Louvamos-te, ó Pai bondoso, renove-nos em teu amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Deus é trindade, unidade, amor, fidelidade, é família acolhida, luz, fonte de vida, é Senhor. Oh, 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 oh. muito bom. A primeira estrofe foi um pouquinho estragada, Não, mas essa é isso mesmo. E aí, Era- isso foi na época era do pop. jubileu. essa é a época do jubileu. Foi Ele tá falando do jubileu do ano 2000, Do da ano igreja. ano 2000, jubileu do ano 2000. João Paulo II. Papa João Paulo II. Sim, do famoso Jesus Christ, hear my life, aleluia, aleluia. Sabe que meu marido conta que você, a Luciana Oliveira e alguns cantavam aquela música famosa que foi a campanha da África, You Are the World, e que vocês cantavam maravilhosamente bem, que eram os momentos lindos, né? Porque foi todo um movimento contra essa música, estourou. Tem até um documentário na Netflix que fala dessa canção justamente por isso, né? Ela virou cantada por vários artistas. Aí depois fizeram também uma tradução, uma versão em português. Sim. E mais qual música? Essa é famosíssima. É verdade que você cantou Evidências lá no Jubileu dos Jovens? Eu vi O hino esse vídeo. nacional brasileiro. Foi porque no final das contas o pessoal não tava aguentando cantar, não, né? E eu falei, ô Jesus, vocês não vão passar vergonha aqui, não. Vamos cantar, né? Aí me chamaram e eu fui cantar, mas depois tinha que ter a letra, né? Mas Sim, sim. Sim. Um abraço para os Tá. amigos que foram para a Itália, que estão lá agora sim. também. Gente boa, então voltando. Mais tá uma cheio de música alegria. antes de terminarmos. Uma música bonita. Uma música bonita. Ou da igreja, ou popular. Uma que te conecta a Deus. Olha. Muitas Ai, perguntas. É uma música que me liga com Deus, que faz parte também da minha caminhada de fé. É essa música de Maria, que é a mais simples e mais profunda aqui. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé,
por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Que lindo. Essa é maravilhosa. Essa é o clássico, né? É o clássico da música católica. É o clássico. Eu gosto de clássicos, então. Aqui também, olha, falou de uma música, colocamos Ai. aqui a mãe, agora que Isso. tem a palavra do filho, Oh, Jesus a amado. palavra do filho, a palavra do... Então, para a gente encerrar, a gente gosta de pedir para o Ah. convidado de separar uma passagem que fala sobre a sua caminhada, que te marcou, assim, sua vida como consagrado, como padre, uma palavra que você queira comunicar no Carisma Talk aqui de hoje, assim, né? Que marcou mesmo, assim, a sua trajetória, É né? um Essa versículo estrada. bíblico que... Um versículo Não bíblico. precisa ser só um versículo, não, pode ser um trecho É, Um maior. pode ser um versículo trecho maior. bíblico. Oh, Jesus, vocês são terríveis. Aqui nesse podcast, os Vocês estão terríveis, porque não existe um versículo bíblico. Ah, tá, todo mundo tem um texto, né? Eu tenho mais de um, mas tá bom. Ok, vou escolher, ok. Esse episódio vai ser visto por toda a comunidade missionária de Maputo. Exato. É óbvio, vamos matar a saudade do Padre Padre Ricardo, que Ricardo. agora é nosso aqui, né, de BH. Maravilha. E Então siga lá, Igreja Vilaredia.maputo. Maputo. Então, eu tenho esse passagem do final do capítulo 6 de São João, né, que é tudo discurso eucarístico, e que é um discurso famoso e acredito que é o mais dramático, um dos mais dramáticos de Jesus, porque no final das contas, depois dele falar tudo, aquelas palavras bonitas, eu sou o pão da vida, o pão que descer do céu, né? O pessoal foi tudo embora, né? E isso me ajuda, cada vez que eu leio, eu penso assim, a mensagem não é tua, não. Aquilo que você está dizendo não é teu, ainda que eu assumi, onde que nós cristãos assumimos. Então nós não temos não temos que ficar tristes porque as pessoas vão embora, mas rezar para que elas possam um dia compreender, não? E a certo ponto Jesus fala assim, né? Leio, se eu consigo ler, porque eu esqueci meus óculos, não? Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, essa é a resposta de Pedro a Jesus, que é a resposta também de cada um de nós, né? Pedro representa a igreja, não é só a figura do Papa, mas é o corpo da igreja que caminha na fé, é titubante também na fé, é falho, né? Mas que crê profundamente que não tem uma outra estrada onde ir. Não? Se todo mundo está compreendendo, não sei, mas todos nós temos que contribuir para que todos possam um dia compreender. Que bonito, um podcast cheio de história, música. Tudo. Nossa, nós estamos... E acho que... Eu prometi que era super especial, aí ó, cumpri a cumpriu promessa. a palavra, né? E é isso. A gente, nesse ano celebrativo para o Brasil de 2024, né? 40 anos da comunidade. 2025. De 2025. 2025
40 anos da chegada dos missionários aqui em Belo Horizonte. Ano que vem são 30 anos da comunidade de São Paulo, são 35 anos do Centro de Acolhida agora, no ano que vem são 25 anos do Centro Infanto, então a gente está em um biênio de muita Muitas celebração, celebrações. né? Tem até a camisa, né? Missão, Comunhão, Providência, sou parte dessa É história, que é lá, tamanho que da caneca. bonito. O senhor vai ganhar também, tenho Em certeza. breve. E aí a gente termina assim, coloca a mão assim, ó. Assim, Isso, depois de novo. assim, assim. Missão, comunhão e providência. Providência. Amém. 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 Até o próximo. Até o próximo obrigado. Carisma Muito obrigada, Talk, Fábio. gente. Foi Obrigado a maravilhoso. vocês e a todos.